E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma edição do Trabalho em Equipe do Jornal do Carro e hoje nós vamos mostrar para vocês o Corolla Altis, o primeiro sedã médio a ultrapassar a barreira dos R$100 mil. E a gente vai dar uma volta nesse carro para ver se vale mesmo a pena dar mais R$100 mil no modelo desse segmento. Vamos com a gente? Então, Cacá, estamos aqui agora na Marginal com o Corolla Altis, nosso entrevistado de hoje, com esse incrível limite de 50 km por hora aqui da Marginal. Dá um pouco de soninho, mas dá para ver o espaço interno e o acabamento. O espaço interno do Corolla é bom pra caramba, né? Não tenho o que falar. Ele tem um trecho bem grande, aqui dentro tem espaço para todo mundo. Aqui na frente você vê que você fica com as pernas livres, cabeça. Lá atrás sentam 3 pessoas de maneira bem confortável. E você tem os 3 apoios de cabeça para quem viaja atrás. Então, assim, todo mundo vai bem à vontade aqui dentro. Pra mim aqui também tá ótimo. A perna não bate no volante, dá uma distância boa do pedal, você consegue uma posição de pilotagem boa. Ele tem um acabamento diferente dos sedãs médios que a gente tem no mercado. A gente vê muito sedã médio com acabamento todo de uma cor só. E essa versão, que é a topo de linha Altis, ela é diferente porque ela é bicolor, né? Você tem um banco de couro bege e aqui no painel... Os detalhes bege também. Tem um plástico fofinho aqui em cima. Tem um plástico que imita a fibra de carbono aqui no meio. Então tem bastante textura, bastante... Mas não se engane. A primeira impressão quando você vai na concessionária, eu tive essa impressão quando eu entrei nesse carro pela primeira vez. Eu entrei e falei, ih, caramba! Couro no painel. Couro no painel, que legal. Couro na porta, mas ó... Hashtag só que não. Tudo mentira, hein? Outra coisa que eu não sei se você gosta, Diego, ainda falando de acabamento interno e tal, você vê que os carros hoje, os painéis são muito voltados para o motorista. Eles tentam abraçar, aqui, nessa envolvente, né? E a Toyota apostou nesse painel completamente reto, ele fica até um pouco mais afastado da gente. Eu pessoalmente não gosto. Parece de sedã americano da década de 60. Exatamente, me remete a uma coisa mais antiga, não sei, eu pessoalmente não gosto. A coisa bacana é de você não estar tão próxima do painel que parece que o carro ainda é maior, Mas eu pessoalmente não gosto. Qual é a tua opinião? Eu não sei qual é a tua opinião. Então, eu gosto por causa da questão do espaço, que você fica mais afastado, não tem aquilo tudo em cima de você, um console central apertando a perna ou nada disso. Mas realmente, do ponto de vista visual, não tem aquele impacto de você se sentir abraçado ou acolhido pelo carro. Então tem um lado bom, um lado ruim, e aí depende mais da opinião do usuário, né? Gosto, pra mim não incomoda, entendeu? A gente pegou esse carro justamente para ver se ele vale os mais R$100 mil, né? E a gente podia falar de equipamento, já que a gente está aqui dentro, o que tem de bacana aqui dentro do Corolla, né? A gente tem uma central multimídia de 6.1 polegadas, ela tem GPS, tem rádio, tem algumas funções interessantes, mas eu senti falta de algumas coisinhas. Então, para um carro, mais uma vez a gente entra nesse mérito, né? Para um carro de R$100 mil, falta bastante coisa, né? O que é que você sentiu falta? Por exemplo, ele não tem um comando de voz, ele tem um Bluetooth, por acaso eu não consegui conectar meu telefone, tentei desde manhã, não consegui, não estava pegando, mas ele não tem um comando de voz, por exemplo, que eu acho que faltaria ter num carro desse, né? Mas ele tem a câmerazinha de ré, bacana, já é alguma coisa, né? É bacana, tem mostrando a linha do carro e tal, isso é bastante legal. Não que o Corolla seja um carro difícil, por exemplo, de manobrar, você tem uma boa visão lá atrás, né? Embora mas isso ele ajuda seja bem. comprido, mas ele ajuda bem o motorista. Falando ainda de equipamento, eu senti falta, por exemplo, ele tem ar-condicionado, mas é um ar-condicionado de uma zona só, ele só tem ventilação aqui na frente e uma temperatura, né? Lá atrás, por exemplo, você não tem nenhuma saída de ar-condicionado, coisa que um sedã mais barato, por exemplo, um C4 Lounge, você já vai ter uma saída de ventilação do ar-condicionado. Poderia ter, né? Seria mais um agradozinho, assim,
para quem compra esse carro. E levando isso em consideração, mais uma vez eu vou ser chato e vou ficar falando do preço, ele é um carro que nessa versão de topo para a versão anterior dele vai uma diferença de 13 mil reais. Esses 13 mil reais dá muito bem para você rechear de equipamento e entregar um Altis, que é um Corolla de topo, com uma configuração muito melhor de equipamentos para quem está comprando. Deveria. Falta, por exemplo, eu entrei e eu pensei, caramba, não tem teto solar. A Toyota tem que ficar de olho nesses detalhes. É uma bobagem, mas que no final das contas agrada, né? Por que o cara que vai na concessionária vai levar um Altis e não vai levar a versão anterior, que é XEI, né? Não é nem a questão de agradar ou não, porque aí depende mais uma vez do comprador, mas tem a opção do cara levar. Essa é a compra de topo do Corolla e não tem fim, entendeu? Então, realmente isso não pode. Agora a gente já criticou bastante, né? Agora vamos falar da parte boa, aliás, da parte impecável do Corolla, que é dirigibilidade, trabalho de suspensão e tal, e trabalho do motor também. Esse 2.0 Flex é muito legal. Nossa, você não pode falar mesmo. O Corolla, obviamente, nem é esse o perfil, não é um carro esportivo, não é um carro que você pisa e ele acelera desesperadamente rumo ao infinito. Mas o motor são 153 cavalos, né? E anda muito bem, o câmbio é muito legal também. Apesar de ser um CVT. Apesar de ser um CVT, que geralmente é mais voltado para conforto e tal, mas ele tem as trocas muito rápidas, ele simula 7 marchas. Então, você tem a opção das aletas. Sim, para fazer a mudança do CVT, o que não é muito comum também. Então, nesse ponto, o Corolla realmente é muito, muito bom. É um carro que agrada bastante qualquer tipo de perfil de público. E uma coisa que me agrada muito, mais até do que o trabalho de motor e tal dele, de desempenho, é o trabalho da suspensão do Corolla. Ela é muito boa se você fizer uma curva rápida. Ela segura o carro. Se você fizer uma curva mais devagar numa área esburacada, ele vai e absorve bem os impactos do buraco, muito bem até. Então eu gosto muito. A suspensão do Corolla já era conhecida por ter toda essa parte de conforto, ser muito bem acertada, e quando virou a geração, eles conseguiram melhorar ainda mais. Eles deixaram ela ligeiramente um pouco mais durinha para tentar passar essa parte de esportividade, e ainda assim ela é impecável. Ainda falando de esportividade, de tentar passar essa impressão para quem compra o carro e quer as duas funções, a gente ainda tem o botão Sport aqui no console, na base do console central. Ele aumenta um pouco o giro nas marchas mais curtas, que é para melhorar a arrancada, a aceleração do carro, dá uma melhora significativa mesmo. Não é um turbo ou algo assim que se aperte, um overbooster, nada desse tipo, mas ele melhora a entrega de potência mesmo. Ó, você acelera, ele vai, faz até um pouco mais de barulho, inclusive, que agrada. Eu dirigindo gosto, porque eu gosto de sentir o volume do motor, o ronco do motor, que eu gosto de uma tocada mais esportiva. Então, para mim, agrada bastante. É bem bacana mesmo. E aí, para finalizar, fica a pergunta, Karina Caraveiro. 100 mil num Corolla Altis, vai ou não vai? Olha, depende da sua necessidade, né? Mas assim, eu acho que por esse valor, se você tem uma necessidade de um carro maior, de um carro espaçoso, talvez você consiga encontrar algum outro concorrente do Corolla por um pouco menos de grana, assim. Eu acho que dá para procurar. O que você tem assim nessa faixa com esse motor, por exemplo? Então, tem bastante coisa, mas para mim é o seguinte, esse carro é para o cara que é fã do Corolla, da marca Toyota, não quer sair da Toyota de jeito nenhum. E também não quer chegar num Camry, num Corolla que é um pouco mais caro, muito acima, que aí já vem com motor V6 e já é uma outra proposta e um outro preço também, muito além desse. Então, para mim, esse carro é um carro de nicho que a Toyota vai para o cara que é fã mesmo, que tinha um Toyota mais básico e agora quer um pouco mais de conforto e equipamento e aposta nisso. Para mim, só isso justifica a compra desse carro. Não, para mim não vale, só isso justifica a compra desse carro. Não é desmerecer o Corolla, é um excelente carro, todo mundo sabe disso. Outra versão, mas uma outra versão, até antes dessa, já seria o suficiente. A Altis realmente não é um carro bom de mercado. É isso aí. Isso aí. E assim termina o trabalho em equipe do Jornal do Carro, mais uma vez. Fique com a gente, acompanhe nossos vídeos. Acesse nosso Facebook, Jornal do Carro, nosso Instagram, nosso Viber. Isso aí. E é isso aí. Vamos lá, gente. Não deixe de acessar o site do Jornal do Carro,
E o Jornal nas Bancas toda quarta e domingo, não perca. A gente se vê por aí.